que a geração Z hoje parece tão obcecada pelas camisas de time de futebol estilo vintage, né? Uma ascensão aí entre a juventude e os jovens, principalmente alternativos aí, tem criado um hype muito grande em volta desse estilo, tá ligado? Vamos entender um pouco isso, falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Demorou? Salve, salve família! Aqui na voz Gustavo Stack. Esse aqui é meu canal no YouTube, né? Um lugar onde eu falo sobre tendências, cultura, design, sociedade, como todas essas coisas se complementam, corroboram às vezes para um mesmo assunto. Tipo o assunto de hoje, né? As camisas de time como artigo de luxo, as camisas de time vintage como artigo de luxo, como artigo de status, tá ligado? Um ícone fashion. Bora falar sobre isso aí, pessoal. Em que momento que a arquibancada virou de fato passarela, né, mano? Não é de hoje que isso tá acontecendo, essa tendência aí de camisa de time já vem crescendo muito forte, tá ligado? Desde que o trap começou a virar coisa de quebrada, o trap funk, tá ligado? MCs aí como Kian, Febem, Flesos, o Drill, tá ligado? Toda essa cultura do sportwear já existia, mas era muito mais forte na quebrada, tá ligado? Mas hoje isso tá atingindo outros públicos, mano. Talvez por música, cultura, sociedade, isso quebrou as limitâncias ali da quebrada, tá ligado? E hoje as camisas de time são tidas como uma peça de ícone fashion, até fora da quebrada, e principalmente as peças vintage, que envolvem um valor aquisitivo muito maior ao redor delas, tá ligado? Elas têm esse valor aquisitivo pela raridade da peça, tá ligado? Por isso, desde brechós de bairro a vitrines de luxo, o que era apenas uniforme, agora é relíquia, mano. As camisas vintage estão migrando, tá ligado? Saindo só do espaço ali da quebrada, da periferia, do futebol, dos fãs, do esporte, e tomando espaços como passarelas, vitrines, editoriais, tá ligado? Provavelmente tem uma grande influência dessa onda nostálgica, toda vintage, Y2K, que a gente tá vivendo e revivendo há um bom tempo, que vem reposicionando o velho como autêntico, como valioso, como expressivo, tá ligado? Pois é. Muitas camisas aí raras chegam até ultrapassar faixas de $1000, mano, em revendas especializadas, tá ligado? A galera que é focada só em fazer esse tipo de trampo, de revender camisa de time, que já era, como eu falei, um costume aí entre fãs do esporte, nas quebradas, tá ligado? As camisas já tinham essa ligação com o status social, tá ligado? Com poder aquisitivo, mas ainda era um nicho de consumo relacionado diretamente ao esporte, ao colecionismo, à paixão pelo clube, por exemplo. Mas isso agora, saindo dessa bolha, é um boom que não é somente visual, não é só porque ela é vintage que ela é bonita, tá ligado? Esse boom vai além desse visual. Essa quebra da bolha, público-alvo dessas peças, é um sistema estético e social, mano, de uma geração que tá mostrando que prefere peças com história, com background, tá ligado? Com significado, do que apenas seguir tendências vazias, mano. Tanto de moda, quanto visual, quanto consumo. E falando em tendências, nas ruas, no meio, isso já tem nome, mano. A galera deu um nome aí de blokecore, tá ligado? E esse é mais um ponto que vale citar essa diferenciação. O público de antes e o público de agora que tá consumindo essas camisetas. A galera de antes era uma galera muito mais do sportwear, tá ligado? Diretamente ligado com o esporte, com o significado do clube, do momento que o clube tá passando, ou o seu apego pela história daquele clube daquela época, ou até pelo seu colecionismo relacionado também ao esporte, a times e épocas mais memoráveis, e tudo em volta desse globo. Já o blokecore, mano, ele tem como premissa outras coisas, mano. Ele não é igual o sportwear, que é relacionado ao clube e aquela história. Muitas vezes pode ter também o fator colecionismo aí pra alguns, mas aí o cara já tem que ter um passo à frente pra ter um interesse no futebol, pra entender o significado de cada peça, né? O blokecore vem unindo a estética do urbano casual com a estética das camisas vintage, tá ligado? Não é basicamente qualquer camiseta que se adequa ao blokecore, tá ligado? Se pá uma camiseta desse ano do seu clube, não é tão aesthetic quanto uma camisa retrô, tá ligado? No blokecore, as características são meio que camisas largas, tá ligado? Jeans retos, Adidas samba ou algum tênis parecido assim, meio urbano, meio casual. E uma pegada meio andrógena, tá ligado? Uma androginia meio reconfigurada, que reconfigura o padrão masculino esportivo, tá ligado? Como neutro esteticamente, mano, se aplicando a diversos corpos. E se tornando essa tendência esteticamente desejável aí, né, mano? Hoje mesmo, pior, eu acho que eu vi até
um meme do Método de Vídeos, compartilhei no meu stories no Close Friends, né? Lá do Insta. Que, mano, é isso, a modinha mudou, tá ligado? É a mesma rapaziada do alternativinho de sempre, parece, eu acho, pra mim, tá ligado? A hashtag Blockcore hoje conta com 220 milhões de visualizações dentro da plataforma vizinha, ao vulgo TikTok. Provando que a estética do futebol tá mesmo virando aí um lifestyle, né? Ou uma tendência que não pode ser ignorada. A camisa é sobre entendimento estético, tá ligado? Não é sobre paixão ou sobre a posição do clube no campeonato, tá ligado? E grandes marcas entenderam isso, tá ligado? Grandes marcas vêm replicando essa tendência do Blockcore. Balenciaga, Armani, o Festival Lobo Fest que rola aqui em Sorocaba, a minha marca, Gentralha, tá ligado? Inclusive a camisa desse ano tá muito vintage, tá muito linda, olha que legal. Se você tiver interesse, chama nós aqui na DM, certo? Nos comentários ou lá no perfil do Instagram que nós fecha negócio. Celebridades como Hailey Bieber, mano, Dua Lipa, ajudaram também a legitimar essa tendência, essa estética lá fora, tá ligado? Porque aqui no Brasil nós também temos diversos influenciadores pra citar aí, que podem exemplificar essa tendência aqui do Blockcore em terras brasilianas. E são essas pessoas, esses nichos, tá ligado? Modelos, stylists, influenciadores desse meio, que vem tornando essas peças elementos desse styling da passarela, tá ligado? O resultado é que daí agora tem passe livre, mano, pra galera ir com camisa de time no shopping, no casamento, usar uma mini saia, salto e camisa de time, tudo, mano. O bagulho tem o selo de aprovado como ícone fashion hoje, tá ligado? Só que nem tudo é gola polo e nostalgia. Ao transformar a camisa de time, essa estética, como ícone fashion, é sobre pegar um discurso e um símbolo que antes era sobre arquibancada, sobre quebrada, sobre representatividade e acessibilidade, e talvez fazer com que esse símbolo se torne uma peça elitizada, tá ligado? Se torne um símbolo elitizado, mano. Se torne, por consequência, inacessível, mano. O que já é verdade, né, mano? A gente sabe que um uniforme de time não é barato, ainda mais um desses vintage aí, né, mano? E será que dá pra classificar isso como uma apropriação cultural, mano? Da indústria da moda, do estilo aí, vendo essa tendência de produto e por conta desse alto consumo acabar elitizando uma coisa que antes era do povão? Será que é um tipo de apropriação? Tal qual o corote, né, mano? Que é um bagulho que ficou elitizado depois que os jovens do ensino médio começaram a beber lá em 2013. A real é que se pá, os torcedores de fato já não veem com bons olhos essa tendência, tá ligado? É aquele papo, né, mano? Nós não conseguimos encostar com vocês, mano. Porque, de certa forma, eu acho que numa visão geral parece meio uma modinha de boy, tá ligado? E aí tem quem se questiona se estamos de fato celebrando a cultura do futebol ou só banalizando ela, tá ligado? Fazendo essas camisas e esse significado virarem tipo uma estampa do Ramones na Renner, tá ligado? Nossa, Oi? você viu uma bola? Bola? Ixi, não vi aqui não. Fica essa linha tênue aí entre homenagem, referência ou apropriação, né? É um pensamento interessante de se ter, tá ligado? Um olhar crítico sobre a situação. Mas é fato que não dá pra evitar, mano, essas tendências aí de reviver, remontar a era do pré-digital, tá ligado? E ondas nostálgicas no geral, não só sobre os anos 2000, estão cada vez mais em alta, mano. E hoje os jovens veem nessa camisa se pá essa cápsula do tempo, mano, que remontam estéticas mais ousadas que beiravam a era digital, tá ligado? Parecia que o design era diferente e por vezes pode ter de fato esse vínculo emocional com o esporte, mano. Acredito ainda mais aqui entre nós brasileiros, mano, não tem como ignorar o futebol. Você gostando ou não, né, mano? Faz parte da nossa cultura, das nossas famílias muitas vezes. Mas é fato que também muita gente nunca nem gritou um gol e tá seguindo essa tendência. Não dá pra segurar, né, as coisas e como elas acontecem, mas o que a gente pode fazer é analisar e ter um olhar crítico sobre isso, né, mano? E estamos aqui falando sobre o que tá acontecendo. Mesmo sem memória direta, a peça ainda carrega o seu valor estético, mano, a sua autoridade visual, tá ligado? E isso tem um efeito poderoso, mano. Vestir uma camisa do Borussia de 1994, mano, tem um peso, um valor muito maior do que vestir uma peça que às vezes é super atual, mas que ela não tem muito valor envolvendo ela, tá ligado? Que parece tornar a experiência
de uso, de vestir uma peça até mais real do que vestir uma peça sem valor, tá ligado? Eu mesmo tô com a camisa aqui do Bar Augusta, que eu ajudei a fazer o design, e é um bar que eu frequento, mano. Então pra mim, por mais que essa camisa não pareça ter um valor estético, ela tem um valor simbólico, mano. Por mais que tenha um puta valor estético mesmo, né, mano? Esse logo aqui é chave deles. E até os clubes, mano, estão entendendo essa tendência e estão criando coleções estéticas que beiram uma apresentação de styling mesmo, mano, de moda, tá ligado? Coleções com estética de alta costura, lançamentos com styling editorial, Venezia, o Versalhes. Resultado, mais de 300% no reconhecimento global sobre o posicionamento delas, sobre a existência delas. Se posicionando não só como camisas de time, mas como marcas de desejo. Talvez você nem saiba quem são esses clubes, mas se você viu a camisa no lugar certo, ela te gera o desejo certo, mano. Uma vez eu mandei uma camisa para uma influenciadora digital aqui e um monte de gente que seguia essa influenciadora, a Debs, queria comprar essa camiseta e nem conhecia o meu trampo, mano. E eu tinha pra mim, até então, nas minhas primeiras vendas, nas minhas primeiras camisas, que quem comprava o produto já conhecia a história por trás dele. Mas nesse caso não, mano. Mas às vezes não é a regra. Às vezes é sobre o seu produto saber parecer que tem uma história por trás dele. Tá ligado? Tipo, esses clubes replicando já é sobre buscar o vintage e não o vintage de fato. E aí no centro de tudo isso, na real, eu acho que tá o storytelling visual, tá ligado? Uma camiseta dos anos 90, com um patrocínio específico da época, uma gola grossa, conta muito mais história, conta muito mais sobre uma pessoa do que qualquer hype de temporada. É uma fusão entre pertencimento e individualismo. No tempo de tantas mídias digitais, de tantas coisas replicáveis, tá ligado? Quem vai lá e faz o seu garimpo e busca a sua peça autêntica, exclusiva e relíquia, não tá só colocando um artigo de luxo no seu outfit. Tá vestindo uma atitude, mano. Tá vestindo uma intenção, tá ligado? E muitas vezes quem é do meio sabe disso, mano, que aquela peça é difícil de se encontrar e o valor dela tá também na procura. E a atitude vale mais do que qualquer logo, mano. É muito legal pensar como tudo isso veio de lugares diferentes, somando coisas que estavam acontecendo na nossa atualidade, tá ligado? Essa tendência da nostalgia, essa ascensão de algumas culturas que são naturalmente de quebrada, tá ligado? Tal qual essa cultura das camisas de time de futebol, o funk é um grande precursor disso também. Tudo isso corroborando para isso acontecer agora, mano, para isso virar esse tipo de tendência e essas camisas estarem ocupando esses tipos de espaço, tanto físico quanto espaços de valor, tá ligado? E como por consequência, o que a sociedade está ditando como consumo está refletindo também no que está sendo criado agora. As marcas estão se adaptando e tentando replicar essa estética. Talvez pode fazer isso virar alguma nostalgia de novo daqui uns 10, 20 anos. No mais, acho que o vídeo é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coisa e tal. Se você gostou das minhas camisas aí que eu mostrei durante o vídeo, chama nós aí no Instagram. Vamos que vamos. É nóis.